Ele a chama, enquanto sua mente deriva para pensamentos sobre a vida calma e comum que tinha antes daquele dia. De repente, ao perceber como tudo mudou completamente, ele solta um grito de surpresa. Quando a chama, hesitante, ela pede um beijo, deixando-o confuso e sem entender o que está acontecendo. Alguém o incentiva a aceitar, e quando ela agradece, ele pergunta, incrédulo, se isso significa que ela está namorando com ele. Ela responde que jamais aceitaria uma confissão de alguém que nem tem coragem de fazê-la cara a cara. Ele insiste que isso não pode ser verdade, mas ela simplesmente se despede e vai embora. Ele a observa se afastando, comentando que lá vai ela, a princesa da turma, atlética, inteligente e bonita, o tipo de garota que chama a atenção desde o primeiro dia em que entrou na escola. Tanto meninos quanto meninas a admiram, mas não importa quantas confissões receba, ela rejeita todas sem hesitar. Por causa de suas recusas diretas, ela ganhou o apelido de princesa. Ele pensa sobre esse apelido por um momento. Um colega o provoca, perguntando se está interessado nela, ao que ele responde rapidamente para não ser ridículo, já que não suporta esse tipo de atitude. O colega ri, perguntando se isso é mesmo verdade e diz que pretende tentar a sorte com ela. Quando ele o chama de fácil como sempre, o outro responde que ele simplesmente não entende. O amigo então explica que os homens são criaturas que querem escalar as montanhas mais inalcançáveis, simplesmente porque elas existem, embora admita que pessoalmente não consegue se identificar com esse tipo de sentimento. O amigo acrescenta que talvez ele nem precise disso, deixando-o curioso sobre o que quis dizer. O amigo esclarece que, de qualquer forma, não pretende se envolver em algo que sabe que vai perder, ainda mais sem nunca ter falado com ela antes. Ele reflete que, no caso dele, está mais envolvido do que a maioria, já que senta ao lado da princesa na sala e até trabalha com ela no mesmo emprego de meio período. Ainda assim, envolvido pode ser exagero, eles mal conversam. No trabalho ele começa a falar, minha gerente, mas ela o interrompe dizendo, não sei, assustando-o ao surgir de repente atrás dele. Ele a repreende levemente por aparecer assim de surpresa. A gerente comenta em voz alta que não entende o porquê alguém de uma família nobre e famosa viria trabalhar em um lugar como aquele, brincando se isso não seria algum tipo de pegadinha. Ele sugere que talvez ela só queira conhecer a vida comum, mas a gerente rebate dizendo que isso parece descrever mais ele do que ela. Ela pergunta se ouviu algo sobre a garota, e ele responde, claro que não. Nunca sequer conversamos fora do trabalho. A gerente comenta que talvez, por ser ele, possa realmente entendê-la um pouco, embora ele pense consigo mesmo, de jeito nenhum. Um cliente então a chama, convidando-a para se divertir com ele. Ela ignora o flerte e apenas pergunta qual é o pedido. A gerente se desespera, sugerindo chamar a polícia, mas ele acalma dizendo para deixarem que eles mesmos resolvam. O homem sorri com arrogância, oferecendo comprar o que ela quiser, já que deve estar precisando de dinheiro se trabalha meio período. Ela responde firmemente que se ele não for fazer um pedido, deve sair, explicando que ficar ali atrapalha os outros clientes. O homem estala a língua, irritado, e resmunga palavrões antes de ir embora. A gerente pergunta se ela está bem, e a garota responde que já está acostumada com esse tipo de comportamento. A gerente comenta que aquela postura calma é exatamente o que se espera da princesa. Ele termina o turno dizendo que está indo embora e deseja boa sorte no restante do expediente. Enquanto caminha, ele não consegue deixar de pensar em como ela foi incrível há pouco tempo, tão calma mesmo diante de um homem muito maior que ela. Mas suas palavras anteriores ecoam na cabeça dele. Estou acostumada com isso. Ele se pergunta se imaginou, mas acha que viu sua mão tremer um instante. Mais tarde, ele percebe alguém a seguindo. Era um mesmo sujeito insistente, ainda não havia desistido. O homem faz comentários sugestivos, prometendo fazê-la se sentir bem. Enquanto ela o manda se afastar com firmeza, o alerta para desaparecer logo, dizendo que nem quer respirar o mesmo ar de alguém tão desprezível. Ele pensa consigo mesmo que provocá-lo desse jeito talvez não seja uma boa ideia. O homem rosna, dizendo que ela se acha demais só porque é bonita. Ela grita para ele parar e esperar, mas ele ri e diz que devia ter usado força desde o começo. Alguém próximo se pergunta se ela não tem seguranças de sua família. Ele hesita, questionando se deve intervir ou não, mas conclui que a princesa pode lidar com isso sozinha. Sempre fez o possível para se manter longe de confusão, mas quando o homem tenta encostar nela, ele não consegue se conter. Ele grita e acerta o sujeito com um chute tão forte que o faz bambalear para trás, chocado.
Com um olhar frio, o avisa que bater em uma mulher é o mais baixo que algum pode ser, e acrescenta que, da próxima vez, não vai errar. O homem xinga furiosamente, reclamando do cabelo e perguntando se ele acha certo levantar a mão contra ele. Calmamente, ele o corrige dizendo que não foi a mão, foi o pé. Furioso, o homem promete que vai garantir que gente como ele nunca mais consiga falar de novo, mas ao tentar acertá-lo, fica surpreso ao ver que seus socos não acertam nada. Enquanto isso, o outro comenta tranquilamente que tudo é questão de manter a distância certa. Confiante na sua própria força, ele acha que será fácil controlá-lo e decide dar uma lição ao sujeito. O homem grita que não consegue se mover, exigindo se eles sabem quem ele é e ameaçando que o pai dele não vai deixar isso barato, que isso vai arruinar suas vidas sociais. Ela finalmente dá um passo à frente, perguntando se ele ainda não percebeu com quem está lidando. Calmamente menciona que o pai dele deve estar passando por um momento difícil agora. Então, com elegância e compostura, pede desculpas pelo atraso e se apresenta, lembrando-o de que já haviam se encontrado uma vez em uma festa. Ele gagueja, confuso. Quando se dá conta, grita o nome dela em choque, percebendo que ela é de uma empresa controladora de grande prestígio. Acionista de uma família prestigiosa, ele murmura que agora se lembra vagamente. Ela diz que vai ter uma conversinha agradável com o pai sobre o que aconteceu naquele dia. O pânico o atinge imediatamente, e ele implora para que ela mantenha aquilo em segredo. Ela concorda, mas ordena firmemente que ele vá embora imediatamente. Depois que o sujeito foge apressado, o rapaz pergunta se ela está bem. Ela afasta a mão dele, mantendo a compostura, e diz para ele ficar afastado. Em um tom calmo, pergunta o que ele quer em troca por tê-la salvado. Ele responde que não quer nada. Apenas viu uma conhecida sendo atacada e interveio. Só isso. Ele expressa alívio por ela não estar ferida. Ela faz um breve aceno de cabeça, dizendo que entende, mas logo inclina a cabeça surpresa, e pergunta se é só isso mesmo. Ele confirma, embora não consiga evitar pensar que seria rude mencionar que vira sua mão tremer mais cedo. De repente, ela solta uma risadinha. Quando ele pergunta o que houve, ela diz que não é nada, que agora entende. Então, um pouco hesitante, agradece por ele tê-la salvado. Com isso, se despede e vai embora. Ele quase a chama de volta, mas se contém, perguntando se deveria se oferecer para acompanhá-la até em casa. No fim, decide que já é tarde demais. Enquanto isso, ela ri baixinho para si mesma, pensando que foi só isso, e se perguntando por que ele se esforçou tanto por algo tão pequeno. Mais tarde, o mordomo dela pergunta o que aconteceu, mas ela responde com naturalidade que apenas tropeçou em uma pedra. Então faz uma pausa e pergunta se ele poderia lhe contar algo. No dia seguinte, ele se pergunta por que se meteu naquela confusão toda. A gerente o lembra de sorrir, e ele concorda sem entusiasmo, suspirando ao se recordar que sua regra sempre foi se manter longe de problemas. Ainda assim, algo em seu comportamento hoje parece estranho. Ele percebe que ela está agindo de forma esquisita o dia inteiro. Onde quer que vá, acaba interagindo com ela de algum modo. Sempre que seus olhares se cruzam, ela pisca. E ele fica se perguntando se há algo de errado com o olho dela. Mais tarde, ela até se senta ao lado dele, sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto antes, embora diga que o assento simplesmente estava vazio. No fim do dia, ele percebe que ela vem dando sinais sutis toda vez que se encontram. E antes que perceba, rumores estranhos começam a se espalhar. Ele fica atônito ao perceber que sua vida escolar tranquila desmoronou completamente. Para fugir de tudo isso, ele se afunda no trabalho de meio período, exausto. Enquanto se prepara para sair, diz à gerente que está indo embora primeiro. Ela lhe deseja boa sorte e pergunta se ele está bem. Ele diz para ela não se preocupar, sentindo-se aliviado por seus turnos não coincidirem naquele dia. Mas, nesse instante, ela aparece, cumprimentando-o com um calmo "bom trabalho hoje". Ele responde que ela também trabalhou duro. Ela olha para ele com uma expressão provocante e comenta que não acha apropriado ele se despir na frente de uma dama. Surpreso, ele se desculpa rapidamente, perguntando por que ela está ali, já que achava que tinha folga. Ela responde que veio porque queria conversar sobre algo. Ele entra em pânico por dentro,
perguntando se fez algo de errado, já que pensava ter passado o dia sem encrencas. De repente, ela dá um passo à frente e o abraça com força, dizendo baixinho que finalmente estão só os dois. Ele congela e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde simplesmente: "Estou te abraçando." Ele grita: "Não é isso que eu quis dizer." Quer saber o motivo. Ela se inclina mais perto, cheira levemente e murmura que ele realmente é algo especial. Comenta que ele tem um cheiro bom e que gosta da fragrância dele, enquanto ele gagueja, perguntando se ela não está chegando perto demais. Completamente confuso com a situação, ele a encara sem acreditar que aquela era a mesma princesa gelada da escola. Percebendo que aquilo poderia acabar mal de várias maneiras, ele diz para ela soltá-lo. Ela se recusa, o que ele admite ser um movimento esperto. Suspira e pergunta o que ele precisa fazer para que ela o solte. Ela murmura algo baixo sobre si mesma, que ele não consegue entender direito. Então, olha nos olhos dele e diz: "Isso mesmo. Quando quiser dizer algo, tem que olhar a outra pessoa nos olhos." Com um sorriso provocante, ela acrescenta: "Se me beijar, eu te solto." Ele gagueja, despento, percebendo que ela está completamente diferente da garota elegante e contida que finge ser na escola. A cena continua de onde parou. Nana olha para Ichinaga e diz: "Suavemente, me beija." Ichinaga narra que se sentiu encurralado, pressionado pelo pedido repentino dela. Sua mente gira, vendo a imagem da princesa gelada que ela tinha na escola se despedaçar diante dos olhos dele. Ele recusa dizendo que: "Você não é minha namorada, nem nada, só uma colega de classe, então por que eu deveria te beijar?" Nana faz bico: "Então me abraça." Ele suspira: "Você é uma criança?" Perguntando-se se aquela era mesmo a garota fria e intocável da escola. Mas Nana permanece firme, declarando que não vai deixá-lo sair até que ele o abrace. Ichinaga pensa que não pode ficar parado ali para sempre. "Se eu te abraçar, você me solta? Certo?" Ela acena, prometendo que sim. Ele o abraça, e, para sua surpresa, não sente nem um pouco de desconforto. Nesse instante, a gerente entra e pergunta se ele está bem. "Sim." Ele responde. De dentro dos braços dele, Nana pergunta, baixinho: "Quanto tempo a mais?" "Só um pouquinho." Ela mesma responde, apertando-o com força. Ichinaga pergunta: "Para onde foi aquele lado frio dela?" Quando finalmente a solta, ele diz que não é seguro ficar ali por mais tempo e que ela deveria ir para casa. Nana cora e murmura: "A casa do Ishiga." Ele gagueja: "É só um apartamento." "Por que você está sorrindo assim?" pergunta, mas ela permanece em silêncio. Eles seguem para o apartamento dele. "Quer alguma coisa?" oferece Ishiga. Mas Nana apenas olha em volta, curiosa. "Você não vai achar nada interessante," ele comenta. Ela sorri. "Está bem arrumado aqui." Então ele pergunta: "Por que você pediu um beijo lá na loja?" "Não é óbvio? Eu gosto de você." Ele fica surpreso. "Por quê?" "Porque quando você me salvou ontem, parecia muito legal." Depois, olhando diretamente para ele, ela pergunta: "Você quer namorar comigo?" Ishiga hesita. "Você vem de uma família rica. Seus pais não decidem esse tipo de coisa por você?" Ela admite: "Sim, mas não é o mesmo com você, Ishiga." "O próximo chefe da família Ishiga?" Ele fica chocado. Ela sabe. Ela explica: "Eu sei que sua família também é nobre." Ishiga narra: "Como herdeiro da família Ishiga, tudo o que esperam de mim é que eu produza um herdeiro. Já aceitei isso. Vou me casar com quem meus pais escolherem." Nana parece compreensiva. Sua família mesmo é rigorosa. Ele concorda com um aceno. "Minha irmãzinha também não gosta disso." Ela admite com um sorriso: "Gostaria de conhecê-la algum dia." Ele provoca: "Ah, entendi o seu plano, conquistar minha irmã primeiro." Ele pensa que conversar com Nana assim é tranquilo. Às vezes, passar o tempo desse jeito não é tão ruim. Depois de terminar o café, Nana se levanta e diz: "Hoje foi divertido." "Foi mesmo," ele concorda. Ela cora, hesita em dizer algo, mas acaba apenas sorrindo.
Vejo você na escola. Ele a observa sair e pensa que se ela sorrisse assim mais vezes, seria realmente fofa. No dia seguinte, na escola, Ishiga conversa com um amigo quando Nana se aproxima. Tem um momento? Pergunta. O amigo sorri, provocando-o, mas Nana lança um olhar mortal, silenciando instantaneamente. Se estiver ocupado, podemos conversar depois, diz calmamente. Então, com um sorriso composto, ela anuncia. Meu não-jado foi decidido. Todos ao redor congelam em choque. Entendo. Ele responde baixinho, embora por dentro sinta algo se contorcer. Ele sabe que é assim que as coisas funcionam em famílias como as deles. Já o conheceu? Boa sorte, ele diz. Obrigada, ela responde com um sorriso, antes de se afastar. A sala fica em silêncio. Alguns até enxugam lágrimas discretamente. Naquela noite, Ishiga recebe uma ligação do pai e é subitamente convocado a um hotel. Ele murmura que as conversas de casamento estão indo rápido demais. Um flashback mostra o pai dizendo que o casamento dele já está arranjado e que conhecerá a noiva no dia seguinte. No hotel, o pai chega de helicóptero e diz: Ela é linda. Haja como o próximo chefe da família Ishiga. Ishiga respira fundo. Preciso ser forte. Vou aceitar meu destino. Ele abre a porta e ali está Nana. Com um sorriso gracioso, ela diz: Prazer em conhecê-lo. Joe disse que tinha sido um prazer conhecê-lo e se apresentou formalmente como a segunda filha da família Nanise, pedindo educadamente que cuidassem dela de agora em diante. O avô de Nanise riu discretamente e disse: Deixemos o resto para este jovem casal. Enquanto isso, o pai de Ishio riu e concordou, deixando os dois a sós. Surpreso e nervoso, Ishio perguntou: O que é tudo isso? Nanise brincou: Ora, está surpreso, meu querido marido? Ao se aproximar, Ishio se lembrou de quando ela havia dito que seu noivo já tinha sido escolhido. Ele se sentira triste por ela naquela época, jamais imaginando que seria o escolhido. Com ambas as famílias completamente de acordo, não havia como aquele noivado ser cancelado. Nanise recordou: Você estava tão tímido e assustado diante do vovô. Eu te deixei envergonhado e você admitiu, mas agia como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu e explicou: É que pratiquei bastante para me comportar assim, para que todos gostassem de mim. Será que você já se apaixonou por mim? Ishio respondeu honestamente: Ainda não te vejo dessa forma. Ah, que pena, brincou Nanise antes de perguntar mais seriamente. E como eu estou? Está bem? Só bem? Perguntou surpresa. Seu cabelo está bonito? Tingiu? Perguntou ele. Nanise respondeu que era apenas uma extensão e perguntou se ele gostava. Ishio admitiu que preferia o cabelo preto natural dela, dizendo que combinava melhor com as regras da escola. Nanise brincou repetindo: Então Ishio gosta do meu cabelo preto. Envergonhado, ele negou, mas ela deu de ombros. Tudo bem se eu me enganar agora. A partir de hoje estaremos sempre juntos e você vai acabar amando cada parte de mim. Quando Ishio percebeu que ela ia morar com ele, ficou surpreso. Seu pai não te contou? Disse Nanise. Vou me mudar para o seu apartamento a partir de amanhã. Ishio pensou. Papai não me disse nada sobre isso. No dia seguinte, Nanise comentou: Parece que já está quase tudo desempacotado. Obrigado, Ishio. Ele respondeu: Já que agora moramos juntos, é natural ajudar. Ainda custava acreditar que tudo havia sido decidido no dia anterior, mas Nanise já se comportava com tanta energia. Sentada na cama, elogiou o gosto dele para móveis. Ishio disse que ela poderia usar aquele quarto enquanto ia para o dele, mas ela o deteve. Espere, por que não se senta e descansa um pouco comigo? Ele hesitou, mas acabou sentando ao lado dela depois de uma brincadeira. Tadá! Ishio, você é mais tímido do que eu esperava. Se continuar tão nervoso, vai se cansar logo. De quem você acha que é a culpa? Murmurou ele, rindo. Nanise se deitou e o convidou. Relaxe, é tão confortável deitar aqui. Por que não se deita um pouco? Que tal dormirmos juntos, meu querido marido?
Ishio pensou que Nanise estava testando-o para ver se ele resistiria. Decidido a ser mais assertivo, pegou a mão dela. "O que está fazendo, meu marido?" perguntou ela. Ele respondeu: "Se você me provoca e eu reajo assim, o que vai fazer? Considere uma lição." Nanise sorriu e disse: "Não me importo se usar um pouco de força." Nervoso, Ishio pulou da cama rapidamente, se desculpou e disse que iria tomar um banho. "Suei muito carregando as coisas", explicou. "Que fraquinho, meu querido marido", provocou ela. No banheiro, Ishio se olhou no espelho pensando: "Isso foi demais." Enquanto começava a trocar a camisa, Nanise entrou de repente. "Espere um segundo, estou me trocando", protestou ele. Com os olhos fechados, ela perguntou: "Quer que eu lave as suas costas?" Ele respondeu em tom de brincadeira: "Se não consegue me ver sem roupa, não precisa se esforçar tanto." Depois disso, Nanise continuou a enchê-lo de carinho. Dava comida na boca dele, massageava os ombros, sempre encontrando um jeito de ficar por perto. Ishio foi até a loja de conveniência pensando: "Eu planejei reagir na cama, mas fui eu quem levou todo o dano. Ela é como uma tempestade. Meu coração calmo, minha vida tranquila. O que me espera em casa agora?" Quando voltou, chamou: "Cheguei, Nanise." Mas não houve resposta. Achando que ela estava dormindo, foi até o seu quarto e a encontrou dormindo na sua cama, usando sua camisa. Ela abriu os olhos quando ele entrou e se desculpou. "Desculpe, acabei dormindo sem querer." Ele perguntou: "Este quarto é o meu, não é?" Mas o que mais o incomodava era vê-la usando sua camisa. Ela admitiu suavemente: "Eu me apaixonei pelo seu cheiro. Acabei colocando por engano." Ishio franziu o senho. "Por engano?" Nanise sorriu. "Para mim, essa camisa já é minha." Ele insistiu para que ela se trocasse e parasse de cheirá-la, mas Nanise se recusou. Tentou não se distrair, mas notou que ela havia deixado alguns botões abertos, o que a deixou ainda mais nervoso. "Amanhã tem aula, então vai dormir." "Eu não disse que dormiríamos juntos", respondeu ela. "Você falou sério?" perguntou surpreso. Ela sorriu suavemente. "É nossa primeira noite juntos. Não deveríamos torná-la especial?" "Não, só por segurança. Vamos apenas dormir juntos esta noite. Nada mais." Ela riu. "Claro, só por esta noite." Ishio pensou em quanto tempo ela continuaria provocando ele. Ainda era uma estudante do ensino médio e agora viviam sobre o mesmo teto. Se o noivado fosse cancelado, sua reputação estaria em risco, mas ele não podia recusar. "Tudo bem, por esta noite dormiremos juntos", concordou finalmente. Nanise sorriu orgulhosa. "Como eu esperava do meu querido marido. Sabia que diria isso. Agora vamos para a cama." Deitaram-se lado a lado. "Está dormindo?" perguntou Nanise. "Ainda acordado", respondeu ele. "Estou tão animada que nem consigo dormir." "Seu coração está batendo forte?" perguntou ele. "Não", mentiu, pensando. "Já me arrependi, mas vou seguir em frente." De repente, Nanise o abraçou e sussurrou: "Você realmente não sente nada? Não sou boa o suficiente para ser sua esposa?" Ishio percebeu que Nanise estava tentando ao máximo agir como uma esposa. Mesmo sem experiência, ele sabia que precisava escolher bem as palavras. "Nanise, será que você é realmente alguém de quem eu gosto?" "Em que ponto estamos agora?" pensou ele. Mas então ouviu sua respiração se acalmar. Já tinha dormido. "Já dormiu?" perguntou baixinho. Meio dormindo, ela murmurou: "Vou continuar me esforçando, meu querido marido." Ishio sorriu de leve. "Boa noite, Nanise." Mas 1 hora depois, ainda não conseguia dormir. Nanise segurava a sua mão enquanto dormia, e nunca a soltou. No dia seguinte, o casal começa discutindo logo cedo. Nanise pergunta o motivo. Quando Ichigo responde um firme não, lá de fora do prédio onde moram, ela insiste dizendo que quer ir para a escola junto com ele, perguntando por que não podem ir juntos. Ichigo, preocupado em chamar atenção, diz: "Ei, não faz essa cara." E pensa: vai ser ruim se chamarmos muita atenção. Nanise então sugere que deveriam passar mais tempo juntos, já que estão noivos. Ichigo a lembra de que ainda são estudantes. Ele pede que ela se apronte para a escola e menciona que já preparou o café da manhã. Nanise, um pouco envergonhada, comenta que eles passaram a noite juntos e pede para ele não usar frases que possam ser facilmente mal entendidas. Eles seguem para o café,
que Nanaise descreve como um café da manhã francês. Ela diz animada: "Oh, um café da manhã francês! Itadakimasu." Ichigo, tentando controlar o entusiasmo dela, diz: "Vamos comer antes que esfrie." E tenta insistir: "Como eu estava dizendo, vamos para a escola juntos." Quando ela sugere convidar uma amiga se eles não puderem ir como casal, Ichigo rejeita rapidamente a ideia. Ele percebe que ela parece ter superado a antiga obsessão. No fim, Ichigo cede pensando: "Bem, acho que vamos ter que ir como um casal mesmo." Nanaise fica satisfeita, dizendo que não se importa se as pessoas os virem juntos. Ichigo questiona a obsessão dela. Nanaise explica que, como casal, ela achava que não precisavam de motivo para estarem juntos e que ele sempre estava ocupado com suas coisas. Ichigo finalmente concorda. "Tá bom, então vamos juntos." Mais tarde, enquanto falam sobre os planos do dia, Ichigo sugere que eles não precisam ir juntos para a escola, mas podem se encontrar depois para ir ao supermercado comprar ingredientes para o jantar. Nana acha esse plano ótimo, algo típico de um casal casado. Porém, ela se pergunta se precisam fazer isso todo dia. Ela pisca e diz que ficará encarregada do jantar naquela noite, prometendo se esforçar ao máximo. Ichigo decide sair primeiro, e Nana o chama de forma brincalhona. "Até mais tarde, meu querido marido." Ele responde: "Nana, você também se cuida." E fica corado. Na escola, Ichigo nota que há muitos alunos ausentes, e se pergunta se é por causa de uma gripe. Seu amigo Minato chega e o cumprimenta. Minato revela que as ausências são por causa do choque ao saberem que a Ruim do Gelo recebeu uma proposta de casamento, uma notícia que se espalhou pela escola. Ichigo fica surpreso ao saber que existe até um fã-clube dela. Minato comenta que talvez devesse tentar conquistá-la, já que um casamento arranjado não significa amor. Ichigo fica espantado. Um amigo de Minato lembra que ele já tem a Yu-chan, fazendo Minato perceber o que acabou de dizer. Minato explica que a Ruim do Gelo, Nanaise, é conhecida como um anjo e é muito bonita. Mas como ele convive tanto com Yu-chan, já está acostumado a ver alguém tão bonita quanto ela. Ichigo entende. De repente, Ichigo imagina Nana olhando para ele com desprezo, braços e pernas cruzadas. Ele se assusta quando um grupo de alunos ao redor declara: "Eu não perdoarei este noivo e não perdoarei ele também." Ele se pergunta o que deu neles de repente. Ichigo, irritado, pensa que o noivado é por causa da família da Nana, segundo rumores. O fã-clube deseja a felicidade dela e diz que não aceitará alguém que não a faça feliz. Eles gritam que todos da escola deveriam ter uma chance e planejam interrogar o noivo assim que descobrirem quem é. Alguém avisa: "Ei, vocês estão exagerando." Uma garota envergonhada pede a Ichigo que os ajude a descobrir quem é o noivo. Minato comenta que os argumentos deles não fazem sentido, mas ainda assim estão unidos demais nisso. Ichigo pensa: agora mais do que nunca, definitivamente não podemos ser descobertos, arrependido da resposta impulsiva. Outro aluno menciona que Nana o rejeitou de forma tão dura na frente de todos, e diz que talvez a pressão de Minato a faça contar a verdade. Ichigo só murmura: A porta da sala se abre e Nana entra, cumprimentando: "Bom dia." Os alunos que estavam falando alto sobre ela rapidamente se dispersam e sentam. Ichigo observa-se sentando e pensa: "Parece que você está se divertindo com seus amigos." Nanan lança um olhar de canto de olho para ele. Ichigo olha discretamente enquanto ela finge ignorá-lo. Mais tarde, na educação física, o professor anuncia: "Certo, depois dos alongamentos, façam duplas. Vamos jogar em duplas hoje." Ichigo percebe que vão jogar tênis. Ele e Nanan pensam com quem vão se juntar. Ichigo pensa: com quem será que a Nanan fará dupla? Ele reflete que esteve tão consciente de Nanan o tempo todo que evitou fazer amizades, deixando a situação difícil. Não há ninguém com quem fazer dupla agora. Ele decide procurar alguém rapidamente. Pensa que pelo bem da família Ichigo, precisa ser paciente. Outro aluno bate em suas costas e chama: "Ei!" Nanan então se aproxima e pergunta: "Ichin, quer fazer dupla comigo?" Ele fica chocado. "Nanaise?" Os outros alunos ficam surpresos comentando: "Os representantes do tipo frio da escola vão fazer dupla." E: "O quê? Ichigo e a Ruim do Gelo estão fazendo dupla? Tô com inveja." Ichigo, se recompondo, responde: "Se você não se importar." E eles apertam as mãos. O professor manda ele para a quadra e praticar algumas trocas de bola. Nanan começa a rebater com confiança. Ichigo murmura surpreso: "Ei, eu sou só uma pessoa comum no tênis." Nana devolve a bola com força, pensando que ouvir Ichigo dizer aquilo na frente de todos é tão constrangedor. Ichigo se espanta com a força dela e pergunta: "O que você está aprontando?" Ele pensa que ela é do tipo que não consegue pegar leve. Ele observa a forma graciosa dela e resmunga: "Caramba, ela é uma rainha do gelo em todos os sentidos, hein?" Ele percebe: era disso que eu estava falando. Ela continua mandando bolas potentes, achando tudo muito divertido.
Ichigo mal consegue devolver alguns golpes, pensando que não há tempo para se divertir. Ele reclama, droga, não tô conseguindo devolver. Nanai sorri com superioridade, pensando, veja só. Quando alguém finalmente rebate um golpe poderoso de volta, ela diz, Nanan, você parece bem forte no tênis. Ele reconhece a pessoa, é a Totomiko, do clube de tênis. Ela desafia Nanan, vamos jogar uma partida, senhora Rainha do Gelo. Nanan sorri, mas está claramente irritada. Está acontecendo um burburinho. Um rumor se espalha de que a garota conhecida como a Princesa Cruel foi desafiada para uma partida de tênis. A desafiante, uma garota chamada Toto, diz à Princesa Fria que, já que ela supostamente é boa no tênis, deveriam jogar uma partida ali mesmo. Enquanto as pessoas na multidão comentam como a princesa continua linda como sempre, mas com uma aura ainda mais intimidadora, alguém aponta que Toto é, na verdade, a as do primeiro ano do clube de tênis. É uma verdadeira declaração de guerra. Mas a princesa não se interessa e educadamente diz a Toto que não quer jogar. Essa recusa calma faz os garotos na multidão a admirarem ainda mais, dizendo que ela faz coisas que eles jamais conseguiriam fazer. Toto, porém, não desiste. Ela diz que sabe que, embora a princesa pareça magra, é claro que ela se exercita bastante. Em seguida, volta sua atenção para o garoto que está ali, Ichigo, e diz que eles também deveriam jogar. O pobre Ichigo tenta escapar dizendo que não é tão bom no tênis assim. As coisas ficam ainda mais caóticas quando a amiga de Toto, Miku, tenta puxá-la para longe, dizendo que é só um incômodo desafiar alguém tão forte, mas Toto continua implorando para Ichigo jogar com ela. Finalmente, a princesa se cansa de tanta insistência. Ela diz que se eles vão ser tão insistentes, então ela vai aceitá-los e que ela e Ichigo serão os oponentes deles. Ichigo fica ali, completamente confuso sobre como foi arrastado para aquilo. A partida está oficialmente marcada. A Princesa Fria contra a as do clube de tênis, em uma partida de duplas. Ichigo ainda resmunga para si mesmo, perguntando por que está sendo puxado para essa confusão. A princesa se prepara para sacar, declarando que definitivamente vai vencer. Ichigo tenta dizer a ela para pegar leve, já que estão jogando contra membros do clube e ele não quer que ninguém se machuque, mas percebe que, por algum motivo, ela parece ainda mais irritada do que o normal. Assim que a partida começa, a princesa dispara o saque com a velocidade de uma jogadora profissional. Ichigo fica completamente atônito, se perguntando como um corpo tão pequeno consegue produzir tanta força e se ela estava se segurando esse tempo todo. Até os oponentes ficam congelados de choque enquanto a bola passa zunindo por eles. A multidão vai à loucura porque a Princesa Cruel acabou de ganhar o primeiro game sem deixar que os membros do clube de tênis sequer tocassem na bola. Ela diz friamente que pretende acabar com isso bem rápido. Ichigo finalmente percebe que o motivo de ela estar tão chateada é porque ele estava agindo um pouco amistoso demais enquanto conversava com a garota do clube de tênis mais cedo. Conforme o jogo continua, os membros do clube começam a levar a sério e mostram suas próprias habilidades, transformando a partida em uma verdadeira batalha de ida e volta. A tensão chega ao auge com o placar em 6-5. Ichigo percebe que, de alguma forma, um árbitro e um placar apareceram do nada. Eles só precisam de mais um ponto para vencer. Toto, determinada a empatar o jogo, salta incrivelmente alto no ar para esmagar a bola. Ichigo em pânico quando a bola vem voando direto em sua direção. Miku incentiva Toto, dizendo para ela não desistir. Toto executa um brilhante drop shot tático, fazendo a bola passar por pouco sobre a rede. Todos os que assistem acham que foi uma jogada incrível e que não há como alguém alcançar aquela bola. Ichigo percebe que, como a princesa estava cobrindo o erro anterior dele, ela não consegue chegar à rede a tempo. Ele diz a si mesmo que realmente não quer se destacar, mas precisa se mover. Em um momento decisivo, Ichigo consegue alcançar a bola bem a tempo. Toto fica chocada, se perguntando se ele calculou aquele movimento ou se foi pura sorte. A bola cai do outro lado e tudo acaba. O anúncio ecoa dizendo que a dupla Nanise-Ichigo venceu. A multidão fica maravilhada por a Princesa Cruel realmente ter derrotado o clube de tênis. Toto é esportiva e agradece a Ichigo, dizendo que sua jogada no final foi realmente impressionante. Ichigo faz pose de desinteressado, dizendo que suas pernas simplesmente se moveram sozinhas. Depois da partida, Toto diz que mesmo tendo perdido, foi muito divertido e agradece pelo jogo.
Ela diz a Ichigo que ele foi muito legal também e promete que vai vencer da próxima vez que jogarem. Ichigo diz a Toto que ela também foi ótima. Ele olha para a princesa e pensa que o humor dela finalmente melhorou agora que o jogo acabou. Ele entrega uma bagaça de água e diz que ela fez um bom trabalho, mas ela apenas faz bico e desvia o olhar. Ichigo suspira, percebendo que ela ainda não havia perdoado de verdade. Depois dessa partida intensa, vemos Ichigo comentando que realmente não esperava que Nanise derrotasse os membros do clube de tênis. Nana, tomando um gole refrescante de água, responde calmamente que isso era apenas natural, porque ela sente que é dever de uma esposa afastar quaisquer pessoas estranhas que tentem se aproximar demais de seu marido. Isso pega Ichigo totalmente de surpresa e pergunta o que foi que ela disse. Nanise esclarece que mesmo que eles ainda não sejam oficiais, ela realmente quer que ele comece a ter a mentalidade de ser seu marido. Ela percebe que ele parece um pouco cansado e pergunta se ele também está com sede. Então estende sua bagaça de água e diz que ele pode simplesmente terminar de beber o resto que ela estava tomando. O coração de Ichigo começa a acelerar quando ele percebe que beber da mesma bagaça seria basicamente um beijo indireto. Tentando mudar o clima, Ichigo pergunta se ela gostaria de passar em um restaurante no caminho para casa para comemorar a grande vitória. Os olhos de Nanise se iluminam ao pensar em um jantar com ele, mas ela rapidamente se controla. Ela o lembra de que não podem fazer isso porque já tinham planejado ir ao mercado juntos naquele mesmo dia. Vendo-a um pouco desapontada, Ichigo sugere que talvez na próxima vez eles possam fazer uma viagem de verdade juntos durante um feriado. Nana fica completamente surpresa com o convite, e ao aceitar feliz, diz que está realmente ansiosa por isso. Ichigo solta um suspiro de alívio, achando que conseguiu escapar da situação constrangedora do beijo indireto. Enquanto isso, em um pequeno flashback ou sonho, vemos Ichigo oferecendo água a Nanise, que a aceita com um sorriso. A colega de classe deles, Miku, observa de longe completamente corada, imaginando-os como um casal romântico perfeito cercado por flores. O devaneio dela é interrompido quando uma amiga a chama, dizendo que a aula acabou e que é hora de ir embora. Em seguida, encontramos nossa dupla de volta à casa de Ichigo depois da escola, e Nana está carregando algumas sacolas bem pesadas. Ela comenta que comprar comida suficiente para 2 pessoas dá bastante trabalho. Enquanto se acomodam, eles conversam sobre a ida ao mercado. Nana menciona como a carne estava barata e como os adesivos usados naquela loja eram bem únicos. Ichigo ri e admite que seu coração quase parou quando ela tentou entrar em um shopping de luxo enquanto ainda estavam usando seus uniformes escolares. Em seguida, ele diz a ela que vai trocar de roupa para começar a preparar o jantar, mas Nanise o interrompe na hora. Ela diz que hoje quer ser ela quem vai cozinhar, enquanto ele apenas descansa e relaxa. Ela insiste que ele deve estar morrendo de fome depois da aula de educação física mais cedo, então quer que ele deixe a cozinha por conta dela. Ichigo fica um pouco surpreso, mas aceita a oferta gentil, dizendo que vai para o quarto fazer um pouco de lição de casa enquanto isso. Nanise amarra o avental e promete preparar algo delicioso e rápido. Pouco tempo depois, Ichigo está sentado no sofá, se perguntando o que está acontecendo na cozinha. De repente, Nanise anuncia que o jantar está pronto. Ele fica impressionado com a rapidez com que ela terminou. Ela revela que o cardápio é porco com gengibre, explicando que escolheu esse prato porque é simples e economiza bastante tempo. Quando se sentam à mesa, Nanise pede que ele espere um segundo, pois ainda tem um feitiço especial para acrescentar. Com uma piscadela e um gesto de coração, ela diz que colocou amor total na refeição. Ichigo fica um pouco envergonhado e se pergunta se isso era mesmo necessário, mas Nanise apenas sorri e manda ele comer. Os dois agradecem pela comida, e assim que Ichigo dá a primeira mordida, seu rosto se ilumina. Ele diz que está delicioso e que o sabor forte do gengibre é exatamente o que o corpo dele precisava depois de um dia longo. Nana concorda, observando que a carne está macia e combina perfeitamente com o arroz e o repolho. Ichigo começa a comer tão rápido que precisa pedir desculpas pelas más maneiras, mas diz que a comida está tão boa que ele simplesmente não consegue parar. Ver ele aproveitar tanto faz Nanise sentir que todo o esforço na cozinha valeu a pena. Depois de terminar até a última mordida, Ichigo agradece novamente, dizendo que terminar a refeição com sopa de miso é praticamente parte do DNA de um japonês. Nana fica apenas feliz por ele ter gostado tanto.
Quando Ichigo se oferece para lavar a louça, já que ela fez toda a comida, Nanise diz para ele não se preocupar e que apenas relaxe pelo resto da noite. Enquanto Ichigo a observa, ele não consegue evitar corar, se perguntando se essa sensação aconchegante e feliz é como a vida de recém-casados realmente é. Vemos Nanise terminando a louça enquanto pergunta a Ichigo o que ele acha do visual atual dela. Ela comenta que ouviu dizer que os garotos gostam muito quando uma garota usa avental por cima do uniforme escolar, chegando até a mencionar uma história sobre uma mulher chamada Dona Suzu, que supostamente conquistou o coração do marido dessa forma. Mas então ela aumenta a provocação ao máximo ao perguntar se não seria ainda mais cheio de amor se ela usasse o avental sem absolutamente nada por baixo. O cérebro do pobre Ichigo quase entra em curto-circuito, e ele grita que uma coisa dessas é totalmente impossível, parecendo completamente sobrecarregado pela imagem mental. Tentando salvar as aparências e escapar da tensão, Ichigo anuncia que vai tomar um banho. Ele pensa consigo mesmo que reagir tão alto assim pode até fazer parecer que ele estava considerando seriamente a sugestão dela, o que só o deixa ainda mais envergonhado. Mas Nanise ainda não terminou. Ela olha direto nos olhos dele, corando, e pergunta se ele não quer tomar banho junto com ela. Ichigo gagueja, dizendo que é definitivamente cedo demais para algo assim. E uma Nanise toda sem jeito acaba concordando que ele está certo, e que ainda é rápido demais. Mais tarde naquela noite, os dois estão sentados no sofá em um silêncio que Ichigo encontra incrivelmente constrangedor. Nanise pergunta se pode sentar bem ao lado dele, e ele diz que tudo bem. Ela comenta como o jantar estava bom, e pergunta se há qualquer coisa que ela possa fazer por ele como forma de agradecimento. Ela tenta provocá-lo mais uma vez, sugerindo novamente que tomem banho juntos, mas quando Ichigo diz que isso é impossível, ela se contenta com um pedido muito mais doce. Ela simplesmente pede que ele faça um carinho na cabeça dela. Ichigo pensa que como é só um carinho na cabeça, deve estar tudo bem. Ele estende a mão e afaga suavemente o cabelo dela, dizendo que ela se esforçou muito e fez um ótimo trabalho hoje. Nanise parece estar em puro êxtase, dizendo o quanto está feliz e perguntando se pode ficar assim por mais um tempinho. Ichigo diz que tudo bem, desde que ela não acabe dormindo em cima dele. Por fim, Nanise traz à tona o que aconteceu durante a aula de educação física mais cedo naquele dia. Ela pega o celular e confere o calendário, sugerindo que eles marquem o encontro para o próximo feriado, quando ambos terão o dia livre. Ichigo concorda, e diz para ela deixar o planejamento por conta dele. Quando Nanise vai se recolher, ela diz que está realmente contando os dias para o encontro deles. Mas assim que ela sai de vista, Ichigo tem uma grande realização. Ele grita para si mesmo que esqueceu completamente do convite que fez mais cedo e não acredita que o primeiro encontro oficial deles realmente vai acontecer. Ele está parado perto de uma rua de compras. Ele está esperando alguém ali e pensa consigo mesmo que hoje é o dia em que vai sair para um passeio com o Nanai. Então fica confirmado que ele vai sair para passear com Nana e está esperando por ela. Mas tem uma coisa que não faz muito sentido. Nanai e Minato moram no mesmo quarto e no mesmo apartamento, então como ele chegou antes? Eles poderiam ter vindo juntos, né? Mas enfim, deixando isso de lado, voltamos à história. Minato tira o celular do bolso e olha para ele. É um site de encontros onde aparecem vários lugares legais para visitar. Ele olha o site e pensa que realmente é muito bom para escolher lugares para passear. Se tudo isso for verdade, então o encontro de hoje vai ser ótimo. Depois ele imagina Nanase, como se estivesse sendo controlado por ela como uma marionete. Pensando nisso, ele diz a si mesmo que hoje é o dia em que acabou sendo convencido por Nana a sair com ela. Só de pensar nisso, ele fica muito envergonhado. Em seguida, ele tira um livro e começa a olhar para ele. É um livro secreto da família, passado de geração em geração, feito especialmente para encontros. Ele olha para o livro, fica envergonhado e pensa que isso vai ser realmente bom. De repente, alguém o chama. É ninguém menos que a querida Nana, que chegou muito bem vestida. Dá para perceber o charme dela. Minato olha para ela e fica completamente sem palavras, só olhando, todo envergonhado. Então Nana se aproxima e diz: "Ei, Minato, você estava tão distraído que nem percebeu nada e só ficou me olhando? Isso é até bom." Minato responde envergonhado que ela está errada, que apenas ficou surpreso ao ver algo tão bonito de repente. Nana então pega a mão dele e diz: "Vamos."
Quando ela toca nele, Minato fica ainda mais envergonhado. Enquanto caminham, ele começa a tremer e pensa que está sendo muito difícil até andar direito. De repente, Nana percebe o que está fazendo, solta a mão dele e diz que está difícil andar daquele jeito. Ela então fica de pé normalmente, e um silêncio estranho surge entre os dois. Minato, hesitante e envergonhado, estende a mão e diz: "Vamos andar de mãos dadas? Casais fazem isso, não é?" Então os dois, tímidos, acabam segurando as mãos um do outro. Outro silêncio constrangedor aparece entre eles. Nana se aproxima bastante de Minato, encostando nele e apoiando a cabeça no ombro dele. Minato fica completamente nervoso e pensa: "O que está acontecendo? Eu nem devia ter vindo aqui." Ele também pensa, envergonhado, que estava tão animado olhando para o rosto de Nana que nem conseguiu fazer um elogio e agora nem consegue olhar direito para ela. De repente, Nana, envergonhada, diz que é o primeiro encontro dela e pergunta se ele sabia disso. Por isso, o coração dela está batendo muito rápido e pergunta se ele consegue ouvir. Os dois estão com o coração acelerado. Então Nana, ainda envergonhada, mas animada, pega a mão dele e o puxa, dizendo algo como: "Dar à luz é até mais fácil do que isso, então não se preocupe, vamos logo daqui." Minato fica nervoso e pede para ela esperar um pouco. A história continua mostrando os dois indo para algum lugar. Nana segura a mão dele e está tremendo bastante. Minato percebe isso, envergonhado, e pergunta: "Você sabe para onde estamos indo? Ficar andando sem rumo pode ser meio constrangedor." Nana não responde e fica em silêncio. Então Minato puxa levemente a mão dela e, envergonhado, sugere que eles sigam o plano que ele preparou, pois isso pode tornar o encontro melhor. Ele diz que fez vários planos. Ao ouvir isso, Nana fica muito feliz e, sorrindo, diz: "Então vamos, mal posso esperar." Eu tô realmente muito feliz. Enquanto caminham, eles chegam a uma rua movimentada. Os dois estão andando juntos, e Nana é mostrada parecendo muito fofa. Os rapazes ao redor começam a notar ela enquanto passa. Nana percebe isso e, sorrindo, comenta que sempre que sai pela cidade em dias de folga, as pessoas agem assim. Ela não sabe exatamente por quê. De repente, Nana se inclina para olhar as roupas em uma loja e diz que aquelas peças são realmente muito bonitas e chamativas. Ela comenta isso também com o Minato. Ele se aproxima, todo envergonhado, mas não diz nada. Ao ver a multidão, Minato pensa consigo mesmo que tudo ao redor dela é incrível e que todos não conseguem parar de olhar para ela. Ao ouvir isso, Nana fica envergonhada e, em tom brincalhão, pergunta se ele está falando a verdade. Minato olha para o sorriso dela e pensa que é óbvio como Nana é linda. Ela se torna o centro das atenções por onde passa. Em seguida, aparecem algumas garotas comentando sobre Nana. Ao perceber isso, Nana faz uma expressão fofa e se aproxima de Minato, abraçando-o levemente como se estivesse fazendo birra. Logo depois, ela segura a mão dele com força e diz: "Vamos sair daqui." Minato fica surpreso e pensa: o que aconteceu com ela de repente? Depois de caminhar por um tempo, a cena muda e eles chegam a um café de gatos. Minato diz: "Olha, primeiro viemos aqui. Este é um cat café." Ao ver os gatos, Nana fica ainda mais fofa. Ela olha para eles, fica envergonhada e não diz nada. Vendo isso, Minato pergunta: "O que foi? Aconteceu alguma coisa? Tem algo errado? Você não é alérgica a gatos, né?" Nana então o puxa e diz que não tem alergia nenhuma. Ela sugere que eles se sentem e apreciem as coisas bonitas ao redor. Sentada, Nana continua envergonhada e em silêncio. Então, meio nervosa, ela diz algo estranho, tentando disfarçar: que gatos são apenas animais comuns e que não a fazem lembrar dele, e que na verdade os gatos não gostam muito dela. Minato pega um gato e diz que se ela tentar tocá-lo, tudo ficará bem, que ela não precisa se preocupar e deveria tentar. Nana estende a mão.
Minato aproxima o gato e o próprio gato também levanta a pata. Nana diz que vai aceitar o desafio e tentar. Mas quando ela tenta tocar, o gato afasta a mão dela. Ela tenta de novo e o gato faz o mesmo. Essa situação engraçada continua por um tempo. Depois de um tempo, Nana fica irritada, tira algo da bolsa e diz: "Agora você vai ver." Ela coloca orelhinhas de gato na cabeça e começa a fazer miau, dizendo que hoje, custe o que custar, vai fazer amizade com o gato, que não vai ter medo. Ela continua tentando sem desistir, enquanto o gato e Minato apenas observam. Mas depois de um tempo, Nana acaba desistindo completamente e o gato vai embora, aparentemente desinteressado. Nana fica muito decepcionada consigo mesma. Então, Minato diz que não é fácil fazer amizade com alguém, que ela tentou o seu melhor, mas não conseguiu. Porém, parece que ela pelo menos conseguiria fazer um amigo. Ao ouvir isso, Nana fica surpresa e olha para ele. Minato pensa que na escola, Nana parece muito confiante e impressionante. De repente, Nana se aproxima, senta no colo de Minato como se fosse um gato e pergunta: "Está tudo bem? Posso sentar aqui?" Minato, muito nervoso por estarem tão próximos, percebe o cheiro dela e pensa que sua mente não está funcionando direito, que não sabe o que fazer nessa situação. Nesse momento, o dono do café aparece com um grato e diz que o tempo deles acabou e que já podem ir embora. Minato, envergonhado, diz que eles já estão indo e ainda tenta pedir para esperar um pouco. Depois disso, a cena muda e os dois aparecem em uma cafeteria. Depois disso, eles continuam andando, tiram selfies e Minato vai narrando que o encontro dos dois está indo muito bem. Eles estão se divertindo bastante, tiram fotos, vão ao fliperama, jogam e aproveitam ao máximo. Depois de um tempo, eles entram em uma loja de roupas. Nana diz que quer comprar algumas coisas e pede para Minato esperar ali, dizendo que volta logo. Enquanto isso, Minato fica lendo seu livro e, envergonhado, pensa que aquela loja de roupas é meio desconfortável para ele, já que nunca esteve em um lugar assim e nem sabe o que fazer. De repente, Nana pergunta qual cor ele gosta. Meio hesitante, ele responde que talvez goste de preto. Nana fica envergonhada e vai embora por um momento. Logo depois, ela volta e pergunta que tipo de roupa ele prefere. Minato, meio perdido, diz que roupas brancas provavelmente ficariam muito bem nela. Nana, envergonhada, pergunta se branco realmente combina com ela e decide experimentar. Minato fica sem entender nada, senta-se e começa a olhar o celular, pensando que ela está demorando e se perguntando o que ela está fazendo. Então, Nana sai do provador, mostrando só a cabeça, e chama ele para se aproximar, dizendo que ele vai ver o resultado de ter esperado. Minato se aproxima, confuso, perguntando o que ela está fazendo. Nana insiste para ele chegar mais perto. Então, ela abre a cortina do provador e aparece vestindo uma roupa branca bem chamativa, parecendo um tipo de roupa leve ou até um traje de banho. Feliz, ela mostra a roupa e pergunta se ele gostou, se está tudo bem. Minato entra em pânico, fica extremamente envergonhado e rapidamente puxa a cortina para fechar, entrando também no provador para que ninguém veja. Lá dentro, ele pergunta o que ela está fazendo, dizendo que queria que ela usasse roupas mais normais. Nana responde que queria que ele a visse assim pelo menos uma vez. Minato tenta fazê-la parar e diz que eles precisam sair dali, que aquilo não faz sentido. Ele até pensa que aquela roupa parecia roupa íntima. Nana pergunta se ele não gosta daquele tipo de roupa e diz que pode experimentar outras. Minato, muito envergonhado, cobre o rosto e diz que ela fica bonita com qualquer coisa que use. Ao ouvir isso, Nana fica feliz e começa a provocá-lo, perguntando se aquilo é uma demonstração de amor. Ela ri e diz que está feliz e até considera comprar aquela roupa. Nesse momento, um funcionário da loja aparece e pergunta se está tudo bem ali dentro. Os dois ficam apavorados. Nana aparece pela cortina e diz que está tudo bem, que só se machucou um pouco. Minato está atrás dela, pensando que na verdade não está nada bem.
A cena mostra uma situação meio constrangedora, mas bonita visualmente, enquanto Minato tenta se controlar, pensando que conseguiu aguentar até agora, mas aquilo já está passando dos limites dele. Depois, o funcionário vai embora, dizendo que está à disposição caso precisem de algo. Minato está quase desmaiando, pensando que precisa sair dali rápido, que tudo está ficando embaçado e que mal consegue respirar. Nana se vira para ele e diz que está tudo bem agora, que ele não precisa se preocupar. Mas Minato parece completamente fora de si, como se tivesse travado. Depois de um tempo, a cena muda e os dois estão sentados em um banco. Nana entrega uma garrafa de água para Minato e pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, que já está melhor e que ela não precisa se preocupar. Nana olha para ele envergonhada. Minato abaixa a cabeça. Então Nana pede desculpa pelo que aconteceu antes, dizendo que exagerou e que não deveria ter ido tão longe sem pensar. Eu não deveria ter feito esse tipo de coisa com você. Eu pensei que você ficaria feliz com tudo isso. Isso não era importante só para mim, mas também para você. Depois de dizer isso, Nana fica muito triste, abaixa a cabeça e diz que nada daquilo foi certo. Ela explica que queria dar o seu melhor, mas acaba começando a chorar e pergunta se ele ainda não está bem, dizendo que não queria que as coisas fossem assim. Minato fica surpreso ao vê-la desse jeito. Nana continua dizendo que ele ainda nem está sorrindo, então tudo deu errado, e todo o esforço dela foi em vão. Ela limpa a mão e diz que não foi nada divertido, que foi tudo ruim. Ao ouvir isso, Minato diz que só ficou um pouco surpreso, que não é nada demais, e pede para ela não se preocupar, pois ele não está bravo com ela. Depois, envergonhado, ele vira o rosto e diz que, na verdade, ficou muito feliz por sair com ela hoje. Em seus pensamentos, ele admite que se decepcionou consigo mesmo, por não ter prestado atenção em como Nana estava se sentindo. Ao ouvir isso, Nana faz uma expressão triste, quase chorando, e diz que por mais que tente se tornar a esposa ideal, sempre acaba cometendo erros e falhando. Ela diz que está muito decepcionada consigo mesma. Ela continua dizendo que se isso continuar assim, talvez o noivado deles possa acabar, algo que já vinha preocupando ela há bastante tempo. Ela não quer que isso aconteça. Chorando muito, ela diz que tudo isso está acontecendo por causa dela, porque foi um desejo egoísta dela que fez os dois ficarem juntos. Se ela não tivesse insistido, talvez eles nunca estariam noivos, e ele não estaria passando por esse tipo de situação. Minato, vendo ela tão triste, fica confuso e pensa que não entende o que ela está pensando. Nana, chorando, diz que tentou o seu melhor hoje, mas não teve nenhum resultado, e além disso, ainda acabou deixando ele desconfortável. Ela limpa as lágrimas e diz que não sabe por que elas continuam caindo, mesmo não querendo chorar. Minato observa Nana chorando e pensa que, na verdade, ele já estava preparado para esse noivado há muito tempo, então se pergunta o que está fazendo agora. Ele deveria acalmá-la. Nana então pede se eles podem ir para casa, dizendo que quer voltar. Minato, em seus pensamentos, diz que se sente bem ao lado dela e que precisa enfrentar essa situação. De repente, ele a abraça. Ao ouvir isso, Minato pede desculpas novamente por não ter prestado atenção nela antes, prometendo que a partir de agora vai se esforçar mais, dar mais importância a ela e ser sempre sincero. Depois de um tempo, ainda abraçados, Minato pega o celular e percebe que já está quase na hora de irem para um lugar que ele havia reservado. Ele diz para irem, mas Nana esconde o rosto na roupa dele e diz que por causa do choro, a maquiagem dela saiu toda, então prefere que ele não olhe para ela. Ela diz que não quer causar mais problemas e que vai indo. Eles se separam, mas Minato ainda segura a mão dela. Nana, muito envergonhada, diz que, pensando bem, fez muitas coisas constrangedoras naquele dia e pede desculpa. Minato também, envergonhado, pede desculpa, dizendo que também fez coisas estranhas e embaraçosas e que talvez não haja mais nada a fazer sobre isso. Enquanto ele diz isso, os dois se olham e começam a rir juntos, sem nem saber exatamente o motivo. De repente, aparece uma garota diante deles, observando os dois rindo, segurando algumas compras.
Ela olha para eles e se pergunta se são pessoas que ela conhece. No final, uma voz de narração diz que para descobrir quem é essa garota que está olhando fixamente para eles, é preciso continuar assistindo. Ao recobrar a consciência, ele percebeu quem era aquela pessoa. Acontece que ela era uma empregada veterana da família Kiryu. O nome dela era Tsukishimo Yui. Yui imediatamente perguntou por que Minato e Rei estavam juntos ali. Claro, Minato pensou que não queria que o rumor de seu noivado com o Rei se espalhasse, então tentou inventar uma desculpa. Mas quando Minato respondeu, Rei acabou dizendo que eles já estavam noivos. Yui ficou completamente confusa ao ouvir aquilo. Por isso Minato tentou explicar dizendo que ela tinha entendido errado, mas aquilo já não podia mais ser negado. Então Minato admitiu que ele e Rei realmente estavam noivos. Yui então parabenizou os dois, Minato e Rei. Depois disso, Yui comentou que sentia como se um peso tivesse saído de seus ombros. Minato perguntou o motivo, e ela respondeu que pensava que Minato não tinha interesse em garotas, especialmente por causa dos rumores de que ele tinha algum tipo de relação com Kanata. Claro, Minato não aceitou aquilo de jeito nenhum. Então ele esclareceu novamente que era apenas amigo de Kanata, e que acabou de ficar noivo de Rei. Porém, Rei acrescentou que Minato já tinha atacado ela logo no primeiro dia. Yui imediatamente perguntou sobre aquilo. Minato negou na hora, mas Rei insistiu ainda mais que era verdade. A imaginação de Yui começou a correr solta ao pensar nas coisas que Rei e Minato tinham feito juntos. Por isso, Yui acabou se afastando sozinha e fugiu dali. Claro, Minato tentou explicar a situação, mas acreditou que Yui acabaria entendendo depois. Então, Minato convidou o Rei para irem a um restaurante, mas lá Rei parecia um pouco irritada e perguntou por que Minato era tão próximo de Yui. Minato percebeu e respondeu que eles eram amigos de infância. Rei então entendeu um pouco o motivo de Minato ter chamado ela de Yui-chan antes e ficou pensativa por um momento. Mesmo assim, ela disse que confiava em Minato, mas que nunca perdoaria uma traição. No restaurante, Rei continuava emburrada com Minato e perguntou se ele realmente gostava tanto assim de Yui. Minato respondeu que seria problemático se alguém descobrisse o relacionamento deles ali, e isso também acabaria causando problemas para Rei. Além disso, Minato acreditava que Yui estava observando Kanata para impedir que rumores sobre a família se espalhassem. Rei ainda parecia duvidar um pouco, mas Minato explicou que Yui agora era a chefe das empregadas e era muito respeitada pelos outros funcionários. Por isso, Minato confiava nela. Mesmo assim, Rei continuava emburrada. Então, ela comentou que tinha ficado feliz quando Minato chamou seu nome mais cedo. Como Yui já era chamada pelo nome, Rei também queria que Minato a chamasse assim, ainda mais porque eles estavam noivos. Minato aceitou aquilo sem reclamar. Claro, isso deixou o Rei extremamente feliz. Ela também disse que estava contente porque o segredo deles tinha sido revelado. Assim, agora eles seriam obrigados a seguir em frente até acabarem se casando no futuro. Minato ficou extremamente envergonhado ao ouvir aquilo. Depois, Minato refletiu que, diferente dele, a identidade de Rei já era conhecida pelo público. Por isso, se o relacionamento deles fosse revelado, várias pessoas poderiam tentar tirar vantagem da situação. Isso acabaria trazendo problemas para as duas famílias. Além disso, Minato não queria ver Rei triste novamente. Então, a partir de agora, ele precisava evitar encontros arriscados. Nesse momento, Rei começou a alimentar Minato. Minato não ficou surpreso e aceitou feliz a comida que ela ofereceu. Claro, Rei começou a provocá-lo e Minato ficou extremamente envergonhado. Ainda mais quando Rei perguntou se ele queria beijá-la ali mesmo. Minato ficou ainda mais vermelho de vergonha, principalmente quando Rei comentou que no banco mais cedo ele parecia muito animado. Minato ficou cada vez mais envergonhado com as provocações dela. Por isso, acabou desistindo e decidiu alimentar Rei de volta.
Rei pediu que ele a alimentasse com batatas fritas usando as próprias mãos. Então ela beijou a mão de Minato, deixando-o ainda mais envergonhado, enquanto o rei continuava provocando Minato sem parar. Minato ficou extremamente envergonhado. Depois que saíram do restaurante, os dois conversaram e Rei disse que ainda estava com frio. Então Minato entregou seu casaco para ela. Claro, Rei ficou muito feliz e imediatamente abraçou Minato. Depois disso, ela continuou grudada nele o tempo todo. Minato acabou correspondendo ao carinho dela também. Nesse momento, o celular de Minato começou a tocar e era Kanata ligando. Minato decidiu não atender porque já imaginava sobre o que Kanata queria conversar. Mesmo assim, ele ficou pensando em como iria explicar tudo no dia seguinte. Na manhã seguinte, Minato se sentia extremamente cansado. Ele até sonhou com o rei, e justamente naquele momento ela estava ao lado dele tentando acordá-lo. Claro, Rei imediatamente começou a provocá-lo. Minato ficou envergonhado, mas Rei acabou pensando que ele tinha sonhado com outra garota. Minato não teve coragem de dizer que, na verdade, tinha sonhado com ela mesma. Como resultado, Rei ficou emburrada com ele enquanto Minato não entendia o motivo. Ele continuava pensando por que Rei estava tão irritada. Na escola, como sempre, Rei atraía a atenção de muitos alunos. Nesse momento, Minato foi chamado para conversar com Kanata. No terraço, Kanata perguntou diretamente sobre Minato e Rei, e imediatamente deu parabéns a ele. Minato agradeceu e achou que Kanata faria um monte de perguntas, mas Kanata respondeu que estava feliz em ver seu melhor amigo conseguindo uma noiva. Além disso, Kanata sabia que arrumar problemas com Minato era extremamente perigoso. Claro, Minato ficou envergonhado ao ouvir aquilo. Então, Kanata perguntou se Minato realmente gostava de Rei. Minato hesitou um pouco, mas Kanata disse que aquilo era algo muito sério. Então, Kanata comentou que Minato se tornaria o próximo chefe da família. Por isso, deu um conselho a ele: não se apegar demais às outras pessoas, especialmente aquelas importantes para ele. Porque quando Minato acabasse machucando essas pessoas, tudo o que restaria seria arrependimento. Minato claramente não entendeu o que Kanata queria dizer com aquilo, então respondeu que nunca faria algo capaz de deixar Rei triste. Ao ouvir isso, Kanata ficou feliz, porque percebeu que Minato tinha mudado. Segundo Kanata, antigamente Minato era muito solitário e só se abria para ele e para Yui. Por isso, Kanata estava feliz em ver o quanto Minato tinha mudado. Porém, Minato respondeu que quando estava com o rei, sentia como se realmente tivesse mudado. Kanata então disse que Minato já tinha sido completamente conquistado por Rei, mas que ainda assim estava feliz por ele. Quando os dois voltaram, encontraram Rei, que ainda continuava emburrada por causa do que aconteceu naquela manhã. Claro, ela continuou provocando Minato. Mais tarde, no café, Minato ficou pensando nas palavras de Kanata, mas acabou sendo provocado pela gerente da loja. Enquanto conversavam, um cliente chegou e a gerente precisou sair para resolver outro assunto, deixando Minato encarregado do atendimento. Minato percebeu que precisava se concentrar mais, então decidiu se esforçar para sorrir mais também. Depois disso, ele começou a atender os clientes e preparou as bebidas de maneira extremamente profissional. Muitas garotas até trocaram números de telefone com Minato. Porém, de repente, elas ficaram assustadas e saíram correndo. Minato ficou confuso, mas logo percebeu uma aura perigosa no ambiente, e a responsável por aquilo era Rei, que estava irritada. Minato percebeu que o humor de Rei estava realmente péssimo naquele dia, então disse que tomaria mais cuidado a partir de agora. Rei ficou feliz ao ouvir isso, mas Minato pensou que o problema fosse apenas por causa do trabalho deles. Claro, Rei ficou ainda mais irritada com Minato, enquanto ele continuava acreditando que não tinha feito nada errado. Então, Rei perguntou se eles não eram um casal. Por isso, ela não queria que Minato agisse daquele jeito com outras garotas. Ao ouvir aquilo, Minato começou a rir, achando o motivo da raiva dela muito fofo. Rei então disse que Minato parecia não perceber que ele era um cara bonito e gentil. Claro, Minato não entendeu nada daquilo.
Nesse momento, um cliente comentou que estava observando a situação a pedido do pai dele e então percebeu que Rei era a noiva de seu irmão mais velho. E foi assim que a história chegou até aqui.